Agora sim! Vamos lá. Boa tarde a todos. Peço desculpas, tivemos um problema aqui da parte técnica relacionada ao áudio. Estava só com o vídeo, mas sem problemas. Vamos lá. Então, primeiro, sejam bem-vindos todos que estão participando, nos assistindo desta live. Parabenizar o SS Santa Casa de Assis por promover esse evento relacionado ao Novembro Azul. Então, primeiro vou me apresentar. Sou Marcos, médico gastroenterologista, gerente médico do AMI de Assis. E hoje nós vamos aqui fazer uma conversa, um bate-papo relacionado a esse mês que é focado na prevenção da saúde do homem. E para isso, nosso convidado, nosso parceiro de um bom tempo, Dr. William, médico urologista formado pela USP, gerente médico do AMI de Ourinhos. Grande prazer recebê-lo aqui, contar como parceiro nosso do dia a dia, né, na gestão ambulatorial dos AMIs, da Santa Casa. Então, seja bem-vindo, por favor, vamos compartilhar conhecimento e informação, que sempre é a melhor prevenção. Muito obrigado, Marcos. Agradeço a Santa Casa de Assis pelo convite. É sempre um prazer muito grande poder falar a respeito de prevenção, né? Lembrar que a gente usa o mês de novembro como prevenção ao câncer de próstata, mas a gente usa também para lembrar que o homem, que é um pouco mais descuidado em relação à sua saúde do que as mulheres, de que é o momento de talvez procurar um médico e cuidar de outras doenças também. Então, tem muitos homens que têm uma pressão alta, que não está diagnosticada, não está bem controlada, tem um diabetes que pode estar surgindo, outras coisas também, uma dor de cabeça mais crônica, uma dor nas costas, que é bastante comum na população em geral, e até problemas relacionados à saúde mental, né? Então, fico lembrete de que o mês de novembro, apesar de todo mundo ficar relacionando o mês ao cuidado da próstata, é um lembrete que a gente faz a todos os homens de que a gente também precisa se cuidar, né? E cada vez mais fica essa lembrança de que muitos, né, coisa de muito tempo para cá, os homens eram responsáveis por trazer o sustento da casa, né, e muitas vezes deixavam o seu cuidado de lado. Mas isso tem mudado tanto em relação às responsabilidades, né? Hoje as mulheres também são grandes responsáveis pela manutenção do lar, como também agora o homem tem que começar a se cuidar um pouco mais também, tá? Falando a respeito um pouco específico do rastreamento do câncer de próstata, o que é rastreamento, né? Rastreamento é a gente fazer o diagnóstico da doença antes de que ela apresente algum tipo de sintoma. E por que a gente faz isso, né? Se eu não estou sentindo nada, por que eu preciso ir atrás do médico? Tá tudo bem. E esse justamente é o ponto do rastreamento. É a gente fazer um diagnóstico precoce, né? Fazer um diagnóstico o mais cedo possível, para que se existe alguma doença ruim, a gente está falando de câncer, a gente consiga fazer o melhor tratamento possível. E a gente sabe que quanto antes a gente puder fazer o tratamento, melhor é o resultado em relação à taxa de cura e menos mórbido, a gente chama, né? Menos agressivo vai precisar ser esse tratamento para o paciente. E aí ele vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor. A gente vai discutir um pouco mais para frente em relação ao que pode acontecer com o tratamento, que muitos homens têm medo, muitas vezes nem tanto do diagnóstico, né? Mas do que vai acontecer com esse diagnóstico, né? Então, quando que a gente faz esse tal do rastreamento, né? A gente faz esse rastreamento para todos os homens acima de 50 anos e a gente também antecipa um pouco para alguns pacientes específicos. Então, os homens de cor negra, né, descendentes, afrodescendentes, eles iniciam o rastreamento 5 anos antes dos demais homens, porque isso já foi provado que quando a neoplasia aparece nesses pacientes, ela tem um comportamento mais agressivo do que a população geral. Então, a gente precisa tomar um cuidado maior com esses pacientes. Além disso, aqueles homens que já têm alguma história familiar de câncer de próstata, então um irmão, um pai, um tio, um avô,
Então, isso contribui para a gente iniciar o rastreamento mais cedo, também aos 45, via de regra. E os homens obesos. Hoje a gente sabe que a obesidade também tem um papel importante. Então, quando a gente faz aquele cálculo simples do índice de massa corpórea, que usa o valor da altura e do peso do paciente, a gente consegue definir se esse paciente é obeso ou não, e esse paciente também deveria iniciar o seu rastreamento não aos 50, mas sim aos 45 anos. Então, definido quando que a gente começa, o que é o exame de rastreamento, né? O exame de rastreamento ele tem basicamente dois tripés. O exame do PSA, que é um exame de sangue, e esse PSA é uma proteína que é produzida especificamente na glândula chamada próstata e serve como marcador. Então, o que isso quer dizer? O que é um marcador? Quer dizer que essa proteína, né, a gente consegue detectar um aumento dos valores dessa proteína no sangue quando ocorre algumas alterações no órgão específico chamado próstata. Mas todo aumento de PSA tem relação com câncer? Claro que não. Inclusive, não é o mais comum. A causa mais comum de aumento do valor do PSA é simplesmente a idade do paciente. Então, quanto mais velho é o paciente, maiores os valores do PSA. O que mais que aumenta o PSA? O tamanho da próstata. Quanto maior é a próstata, maior o PSA. E outras coisas, o tumor a gente já sabe, se existe um câncer, e quanto mais agressivo é esse câncer, é claro que existem algumas exceções em relação ao tipo de célula do qual esse câncer é formado, mas quanto mais agressivo o câncer, quanto mais disseminado, né, que eu vou entrar um pouco nesse assunto, maior vai ser o valor desse PSA, tá? É claro que muitas vezes o que a gente coloca de diagnóstico diferencial, quando a gente vai tirar a dúvida, eu vou falar daqui a pouco em relação aos sintomas que o paciente pode sentir, existe uma doença que é muito mais comum do que o câncer de próstata, que a gente chama de hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento benigno da glândula. E esse crescimento benigno, ele também é responsável por um aumento crescente do exame do PSA, mas também é responsável por sintomas urinários. Quais são esses sintomas urinários? São divididos em sintomas obstrutivos e sintomas irritativos. Obstrutivos é aquele esforço na hora de urinar, quando você termina de fazer o xixi não consegue esvaziar toda a bexiga, tem um gotejamento terminal, que a gente fala, aquele jato de urina mais fraco, né, acaba fazendo o xixi quase molhando o pé, você tem que fazer subir em cima do vaso para acertar a mira. Então, esses são sintomas obstrutivos. E sintomas irritativos, que estão relacionados, por exemplo, a ardência no canal na hora de urinar, o paciente que precisa ir várias vezes no banheiro durante o dia, e quando vai acaba fazendo um pouco volume de urina, ou aquele paciente que acorda muitas vezes ao longo da noite, doutor, de hora em hora eu acabo levantando e eu preciso ir no banheiro mesmo que eu não faça muita quantidade de xixi. Então esses são sintomas irritativos. Vai ter outras coisas relacionadas a sangramento, dor pélvico-perineal, mas isso a gente realmente vai encontrar muitas vezes em casos que se o câncer está causando isso, são casos mais avançados, tá? Então, falei um pouquinho a respeito do que é o PSA, né, e por que a gente usa ele. E aí o outro tripé que a gente usa é o tão temido exame do toque retal. Mas, poxa vida, você acabou de me falar que eu tenho um exame do PSA que mostra tanta informação, por que eu preciso, então, fazer o tal do exame do toque retal? Justamente pelo fato do PSA ele poder se alterar por tantas causas diferentes, eu preciso de mais informações para definir chance, né? Então, na medicina, a gente gosta muito de usar a palavra chance, né? Custo-benefício, chance, risco, chance. Então, para a gente definir qual a chance, né? Qual a probabilidade desse paciente que eu estou examinando na minha frente tem de ter câncer de próstata. Então, a gente precisa somar essas informações e o toque retal está aí para diferenciar isso para a gente. Tá? O que é o exame do toque? O exame do toque ele é feito pelo reto, como o próprio nome já diz. Ele é feito com o dedo indicador do médico, então não são 2 dedos, 3 dedos, o dedo grosso, não. É o dedo indicador do médico que a gente faz. Ele pode ser feito com o paciente deitado, ele pode ser feito com o paciente em pé. A gente usualmente acaba usando um anestésico local, que é uma lidocaína, tanto no sentido de diminuir a sensibilidade, mas também de ter uma lubrificação, né? A gente sabe que
O ânus não é um órgão naturalmente lubrificado, como é a vagina da mulher ou como pode ser o pênis. Então, tudo isso, por quê? Porque o exame que, na maior parte das vezes, ele dura coisa de 10 ou 15 segundos. Também quero deixar claro, né, que a gente consegue fazer o exame mais com o polegar do dedo, a gente não precisa colocar o dedo inteiro lá dentro para fazer o exame. Então, a gente consegue, em 15 segundos, usando o anestésico local e a ponta do indicador, tirar bastante informação para que, se a textura daquela próstata é diferente ou se objetivamente eu consigo palpar um nódulo ou coisa parecida. Tá? E aí, assim, a gente fecha o que a gente chama de rastreamento do câncer de próstata. Duas informações simples: o exame de sangue, o exame do toque, e disso a gente vai tirar uma probabilidade, né? Tendo uma alta probabilidade, a gente vai prosseguir a investigação. Esse prosseguimento da investigação a gente pode fazer com a ressonância magnética, né? A gente sabe que agora na região a gente tem disponível, aqui no AME de Ourinhos, a gente tem um aparelho de ressonância magnética super moderno, funcionando bem, que pode ser usado para fazer, sim, ressonância magnética de próstata, ou a gente pode ir direto, porque a gente chama de biópsia de próstata, que é simplesmente um exame para você ter certeza, né? Você tira um pequeno fragmento da próstata e desse fragmento você poder fazer um diagnóstico, uma resposta de que aquela chance aumentada de câncer se concretizou em realmente ser encontrado uma neoplasia na próstata e a gente precisar fazer um tratamento. Tá? E por que, gente? Doutor, mas eu fiz, tá normal, por que eu preciso fazer todo ano isso? Porque uma formação mais importante do que o valor absoluto do exame do PSA e a identificação inicial do exame do toque é a evolução desses exames com o passar do tempo. Então, no começo eu já falei que quanto mais velho vai ficar o paciente, maior vai ser o exame do PSA. Mas espera aí, então como que eu vou fazer essa diferenciação? Porque com a idade o crescimento ele é lento. Então, eu não espero, por exemplo, que de um ano para o outro eu tenha um aumento superior a 20, 30, 50% do meu exame basal. Né? Então, se eu for ter um processo de senilidade, que a gente fala que é o envelhecimento natural do homem, a gente tem um aumento, mas um aumento lento e gradual desse valor. Então, a comparação de valores de PSA ao longo do tempo é uma ferramenta muito útil, muitas vezes a mais importante que a gente tem para definir esse diagnóstico. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho a respeito de tratamento em si do câncer de próstata. Como que a gente pode fazer, né? Então, infelizmente o paciente foi lá, foi submetido à biópsia, teve um diagnóstico positivo para neoplasia. Desse diagnóstico a gente já começa a tirar outras informações mais importantes. Qual é o nome desse tumor e qual é o estágio desse tumor, que é o grau do tumor de próstata, né? O tumor, como eu falei, citei já no começo, ele pode ser de uma glândula que a gente chama de glândula mais normal, que é o acinar da próstata, ou ele pode ser formado por outras células que também compõem aquela glândula. Então, ele pode ser formado por células de defesa, formando um linfoma prostático, por células de tecido conjuntivo, né, que a gente fala de musculatura lisa, formando um sarcoma de próstata. Então, tem outros tumores mais agressivos, que muitas vezes não envolvem alteração de PSA. E aí já fica uma outra notícia. Pô, doutor, quer dizer que pode ter câncer de próstata sem alteração no exame de sangue? Pode. Então, isso dá ainda mais ênfase, né? Ainda mais valor, mais força do porquê que a gente precisa fazer o exame do toque. Tá? Então, tivemos o diagnóstico mais comum, carcinoma usual da próstata, é assim que vem escrito no exame, e aí a gente define os graus que eu falei. Então, hoje antigamente a gente usava uma nota, essa nota poderia ser de 2 a 10, depois a gente passou a usar só do 6 ao 10, e hoje a gente trocou para facilitar um pouco o entendimento, ele vai do 1 ao 5. 1 é o tumor menos agressivo, que vai ter uma melhor resposta ao tratamento, e grau 5 é aquele tumor que a gente considera mais agressivo, que tem mais chance de muitas vezes se disseminar pelo corpo, né? De ele sair da próstata e acabar ocupando os outros órgãos fora naquela região onde ele nasceu. Isso a gente chama realmente de malignidade, né? Então é um tumor mais maligno do que o outro, tá? Isso também acontece. Uma coisa super moderna que a gente tem estudado hoje, é o que está em foco, na verdade, na parte de tratamento de tumor de próstata,
é que além dessas informações que a gente usou por tantos anos, hoje em dia a gente está começando a utilizar tratamentos-alvo, né? O que isso quer dizer? Muitas vezes, aqueles pacientes que justamente têm tumores mais agressivos, que podem ser principalmente pacientes jovens, né, desses que começam com 45, 50 anos, já com o diagnóstico de um tumor agressivo, a gente sempre pensa, né, e a gente pesquisava isso, mas por que, né, que um homem tão jovem vai desenvolver um tumor tão grave, enquanto um senhor mais idoso desenvolve um tumor menos agressivo? E hoje a gente está encontrando essas respostas, e essas respostas estão nos genes, né? Estão dentro do DNA das pessoas, os mecanismos de reparação do DNA que a gente fala. E disso, a gente usando o que a gente sempre usou, que é a biópsia da próstata, seja na ocasião do diagnóstico ou quando, porventura, a gente for ressecar essa glândula, eu vou chegar na parte do tratamento também, a gente ter mais informações de que o tumor do William, por exemplo, por que o tumor do William é mais agressivo do que o tumor do Marcos? Desculpa, Marcos, estou te dando um tumor aí, mas só para exemplificar. Então, quer dizer, o William tem alguma alteração genética que propicia um crescimento mais agressivo ou inibe os mecanismos de defesas próprios do corpo contra a doença. Então, hoje a gente consegue usar, a gente chama de remédios imunobiológicos, né, para ter anticorpos ou terapias gênicas em si, que a gente consegue fazer uma modulação do DNA da pessoa, elas já na fase adulta, a gente consegue mudar um pouco o DNA dessa pessoa, o nível de especificidade que a gente está chegando, para ela ter uma resposta mais adequada ao tumor. Em alguns casos mais específicos, eu vou usar de exemplo tumor de bexiga. Pacientes que têm corpo disseminado, tomado por tumor de bexiga, hoje eles podem simplesmente serem curados através de uma terapia-alvo. Isso é emocionante, né? Principalmente para os urologistas mais antigos, que viram muito isso. Eles pegarem aqueles pacientes que muitas vezes desenganados já e verem esses pacientes serem curados. E chegar e falar, doutor, eu não tenho mais nada. Então, é realmente uma mensagem importante essa, tá? Então, temos o diagnóstico, temos o tipo histológico, temos a agressividade, vamos discutir o tratamento. Quando que a gente vai fazer esse tratamento? Como que a gente vai fazer esse tratamento? O tratamento ele é basicamente de duas formas, né? Ou a gente retira a próstata como um todo, então a gente chama de prostatectomia radical, a gente tira a próstata, vesículas seminais, tudo que está próximo ali resseca, e aí acaba anastomosando a bexiga no canal do xixi. Ou a gente faz o que a gente chama de radioterapia, que é um tratamento por ondas, menos invasivo, vamos por assim dizer, que acaba irradiando aquela região onde a próstata se encontra, e essa lesão por radiação causa alterações dentro das células, que muitas vezes causam dano no DNA e aí causa a morte dessas células. Então, é um mecanismo um pouco mais complexo do que eu estou falando, mas leva à morte celular e acaba eliminando o tumor também. Hoje a gente entende que as duas terapias são tão eficazes quando comparadas entre si, mas tem umas particularidades. Quais são as particularidades? Entra naquela pergunta que o paciente chegou angustiado, né? Bom, eu não tenho medo de ter o diagnóstico, eu tenho medo que eu vou tratar porque o meu vizinho fez uma cirurgia e aí agora ele precisou usar fralda. Poxa vida, então o problema não é o diagnóstico do caso, o problema é ter que usar fralda depois. Então o que está acontecendo, né? Quando a gente faz a cirurgia para retirada de toda a próstata, a gente é um local bem um espaço pequeno, né, bem apertadinho, vamos dizer assim, que tem muitas estruturas naquela região, tanto estruturas nervosas, né, que a gente chama de inervação, quanto a musculatura responsável pela continência urinária. Então, quando a gente faz o tratamento cirúrgico da prostatectomia radical, a gente entende como taxas aceitáveis que o paciente ele pode ter uma perda de urina, uma incontinência urinária em torno de 5% dos pacientes que são operados. Então, 1 em cada 20 vão ter esse problema de perda de urina, e 1 a cada 5 pacientes vão acabar evoluindo com uma disfunção erétil. Então, realmente com dificuldade de ereção, de ter uma ereção boa o suficiente para poder ter uma penetração e uma boa relação sexual. Poxa, mas 1 em cada 5 é bastante. É bastante porque a gente estuda a população como um todo. E é por isso que é tão importante a gente fazer um diagnóstico precoce.
Porque se a gente achou um tumor que acabou de aparecer ali e a gente consegue fazer uma cirurgia mais regrada, a gente consegue manter essa inervação mais íntegra e a chance desse paciente ter uma disfunção erétil é menor. Se ele foi feito o diagnóstico numa idade mais jovem, esse paciente muitas vezes ele não começou um processo de disfunção erétil que pode acontecer ao longo do tempo. E muitas vezes a resposta dele à agressão cirúrgica também é melhor, então a chance de impotência também é pequena. Essa cirurgia hoje em dia a gente pode fazer tanto ela de modo convencional, que é pega o bisturi, corta ali, corte de comprido debaixo do umbigo, tira a próstata, costura, passa a sonda, o paciente fica 2 semanas com a sonda e vai para casa. Essa cirurgia que a gente faz aí há muitos anos já. E hoje em dia tem outras aquelas modalidades menos invasivas, iniciou com a laparoscopia, mas hoje o que realmente tem de mais avançado na parte cirúrgica é a cirurgia robótica, né? Então, um urologista, cirurgião bem treinado, senta no console do robô, como se fosse um videogame, e ele opera aquelas pinças do robô, e o mecanismo de articulação do robô, ele consegue, com uma fineza de movimentos da mão do médico, muitas vezes alcançar uma angulação que a nossa mão não permitiria, mas o robô ele consegue. E com uma visão privilegiada, magnificada, mais próxima do que está acontecendo, com maior detalhe. A gente tem uma câmera HD muito próxima de onde a gente está operando. Então, hoje a gente entende que a robótica ela tem resultados melhores. Quando comparados 2 cirurgiões experientes, muito provavelmente não, a cirurgia vai muito bem. Mas, de uma forma geral, como você tem mais facilidades, né, mais benefícios em relação à cirurgia robótica, a gente entende que hoje seria, sim, o tratamento de escolha. Tá? Quando a gente sai do Brasil ou vai para os grandes centros, a gente acaba encontrando a cirurgia robótica como padrão para o tratamento dessa neoplasia. Tá? Em relação à cirurgia, eu acho que é isso. E em relação à radioterapia, habitualmente a gente faz o tratamento em sessões diárias durante 1 mês, que vão causando essa lesão celular, e a gente considera esse paciente curado com o passar do tempo depois dessas sessões. É claro que a gente vai fazer um acompanhamento para ver aquele valor do PSA que a gente usou como marcador diminuindo com o passar do tempo por conta da morte das células do tumor. É uma coisa que a gente vai acompanhar também para ver se aquilo continua estável depois do tratamento inicial com a radioterapia. Tá? O que ele teria de benefício? O benefício inicial é você não precisa fazer corte nenhum. O paciente ele pode ser um paciente mais frágil, mais idoso. A gente consegue fazer um tratamento curativo para ele em relação ao câncer de próstata. E o que teria de ruim, né, em relação à radioterapia é o fato de que na cirurgia, a gente falou que tem uma chance de aproximadamente 20% dele ficar impotente. Mas na radioterapia, todos os pacientes vão ficar impotentes. A gente só não sabe quando exatamente isso vai acontecer. Pode ser em 3, 4 meses depois da sessão? Pode. Mas pode vir a acontecer 1 ano depois da sessão? Pode. Mas a gente sabe que 100% dos pacientes vão ficar impotentes. Em relação à perda de urina, as taxas na radioterapia elas são pequenas, elas não causam uma lesão tão importante na musculatura. Mas, por exemplo, se o paciente que optou por fazer o tratamento por radioterapia, ele viver ainda por muitos anos, essa lesão por radiação ionizante ela é cumulativa. Então, aquela lesão no tecido normal, ela vai se acumulando com o passar do tempo e outros problemas podem advir desse tipo de tratamento, como cistites actínicas, que a gente chama que é lesão da bexiga, porque a bexiga ela está conectada à próstata, então pode ter lesão de bexiga, a lesão do reto, que o reto está conectado à próstata, porque a gente consegue acessar a próstata no exame do toque. Então existem outras situações que a gente sempre precisa discutir muito bem com o paciente na hora de optar por um tratamento. Tá? Eu acho que em relação ao tratamento de câncer de próstata é isso, né? Eu não sei, Marcos, se você tem alguma dúvida, se alguém está assistindo a gente tem alguma dúvida, pode ficar à vontade. Importante frisar, né, William? Mais esclarecedor aí impossível, né? Todas as informações, todas as circunstâncias, diagnóstico, tratamento, você passou muito bem aí para o pessoal. E importante frisar que quem está assistindo, às vezes,
mulher, tem o marido, né? Tem o pai. Transmitir também essa informação, né? Não deixar morrer, porque quando a gente fala de diagnóstico precoce, quanto antes tratar, melhor a chance, melhor a sobrevida e qualidade de vida também, como você colocou. Tem uma primeira pergunta que chegou, perguntando se pode fazer essa avaliação anual com o médico do posto ou se necessariamente precisa procurar um urologista. Não precisa, no primeiro momento, procurar o urologista. A gente entende que o médico, durante a graduação, né, durante a faculdade de medicina, ele tem esse conhecimento para entender o valor do PSA e a mudança dele com o tempo, e também tem treinamento com o exame do toque, para caso haja alguma dúvida, ou em relação aos valores do exame do PSA ou ao toque, aí sim ele consiga encaminhar esse paciente para o especialista e a gente conduzir da forma mais adequada. Mas, se até perguntar a sugestão é que realmente esse cuidado inicie-se sim na unidade básica de saúde. Ótimo. Uma outra dúvida, pelo que eu entendi aqui do questionamento, se por acaso um médico solicitar após um exame para realizar biópsia de próstata, se o paciente, por medo de fazer a biópsia, pode optar por fazer a ressonância. Não, são exames diferentes, tá? O exame de biópsia de próstata, ele é único no sentido de realmente dar um diagnóstico do tumor. A ressonância, ela é muito parecida com o PSA e o exame do toque. Ela está dando dicas para a gente, né? Refinando as probabilidades da gente encontrar um tumor. Mas o exame de biópsia de próstata, ele é definitivo. É esse que a gente precisa para responder se o paciente tem neoplasia ou não. Certo. Uma outra pergunta, isso aqui é um pouquinho mais complicada. O paciente disse, por exemplo, ele tiver, como você colocou a questão aí dos sintomas de tratamento, se ele tiver com câncer de próstata, mas não fez exame, nada que, ele não recebeu esse diagnóstico, mas ele tem a doença, ele quer saber se ele pode perceber isso com alguma mudança, alguma alteração na vida sexual dele. Provavelmente não, porque o que tem relação com a qualidade da ereção, né, alteração na vida sexual, vamos dizer. A primeira coisa que eu falei foi em relação ao sintoma, né, de obstrução, irritativos, e eu citei o sangramento. Então, o sangramento, estou falando isso porque o sangramento ele pode ser tanto na urina quanto ao ejacular. Então, quando a gente envolve vida sexual de uma forma geral com neoplasia de próstata, o sangramento ao ejacular pode ser sim um sinal de que existe um problema na próstata. Isso é uma coisa. A segunda coisa tem relação direta? Provavelmente não. Por quê? Porque como eu estava explicando da inervação, a inervação ela caminha aos dois lados da próstata e geralmente a neoplasia ela aparece de um lado específico. Então, mesmo que essa neoplasia apareça de um lado, seja agressiva e comprometa a inervação lateral, a inervação do outro lado ela consegue manter uma ereção de qualidade para aquele paciente. Então, ele só vai acabar percebendo isso se ele tiver realmente um tumor avançado, porque ele vai comprometer os dois lados a ponto de não chegar mais nenhuma informação para que ele tenha uma ereção saudável. E a gente entende que quando chega nessa situação, outros sintomas vão aparecer antes. Ele vai ter dificuldade para urinar, ele vai ter sangramento, ele vai ter uma dor pélvica importante, porque para ele ocupar os dois lobos prostáticos, já é um caso realmente bem avançado. E a chance de ter doença à distância ao diagnóstico já é grande. Então, ele já pode abrir com metástase. E ter uma dor óssea, uma dor na bacia, uma dor na coluna, uma dor na costela. Ele não sabe de onde vem, não sabe de onde vem. E quando a gente vai investigar um pouquinho mais, a gente identifica uma suspeita de neoplasia. Poxa, está nascendo um tumor aqui, de onde vem isso daí? Quando você vai ver, a próstata dele já foi tomada há muito tempo. Legal. Uma outra situação aqui, todo ano fazer o exame, fazer essa avaliação, tem alguma idade que já pode parar ou deixar quieto? Não colocou especificamente aqui, mas se tem, fazendo todos os anos, se atingir uma certa idade de vida aí, se pode parar, se pode deixar para lá isso daí.
Então, com isso daí que a gente está falando de rastreamento. Então, rastreamento, de novo, aquele paciente que não sente absolutamente nada. Considerando que o paciente ele não tem nenhuma doença da próstata, ele não sente absolutamente nada, ao completar 80 anos de idade, ele pode ficar livre do rastreamento. O que não quer dizer que ele possa ter 85 anos e evoluir com uma dificuldade de urinar. E aí esse paciente ele precisa sim procurar uma ajuda, pode iniciar com posto de saúde, mas provavelmente ele vai precisar de um urologista por conta das particularidades da idade, que não tem relação com o rastreamento. Então ele pode vir a desenvolver um tumor depois dos 80 anos? Pode, claro que pode. Mas a gente entende que, naquela explicação inicial do paciente mais velho, se ele abrir um tumor, se ele começar a formar um tumor no corpo dele depois dos 80 anos, muitas vezes esse tumor ele é de baixo risco, de evolução lenta, que não justifica a gente fazer um diagnóstico precoce nesse paciente. Certo. E tem uma aqui que quer saber se é mito ou verdade. Quanto mais usa a próstata, diminui o risco de câncer. Isso é mito, tá? A gente não conseguiu provar essa relação. Isso já foi feito nos estudos mais antigos, usando populações que não tinham costume de ter hábito sexual ou masturbação, e isso não se mostrou um fator protetor para o desenvolvimento de neoplasia. Então, usando ou não usando, é simplesmente a gente tendo a próstata que a gente já está, vamos dizer assim, né? Todos temos o mesmo risco de desenvolver doença. Muito bom. Chegou uma aqui, eu vou fazer a pergunta, mas você não precisa responder, você já vai entender. Novembro Azul, tem também o Outubro Rosa, que fala-se da saúde da mulher, de fazer a mamografia. Tem a divulgação que a mulher pode fazer o autoexame de mama, né? Então, estão querendo saber se por acaso o homem pode fazer o autoexame de próstata. E não precisa nem responder, né? Por favor. Só para a gente deixar bem claro aqui, né? Que não dá para misturar as coisas, que é aquela velha guerra homem e mulher, né? O pessoal aproveita a oportunidade. Bom, William, as perguntas... Pode falar. Anatomicamente é bem difícil de fazer, tá? Eu não recomendo, tá bom? Nunca testei para contar como foi, mas anatomicamente já vem à minha mente que não é uma boa situação. Deixa a próstata quietinha, pede para alguém te ajudar. Acho que uma boa dica antes de passar com o urologista é saber o tamanho da mão dele, né? Acho que isso seria o mais importante, né? Brincadeira, hein, pessoal? Vai descontrair um pouco. Bom, William, as perguntas que eu tinha aqui são essas. É extremamente importante essa situação de esclarecer, de explicar toda a importância e deixar bem claro também que não é só em novembro, né? 12 meses por ano, cuidar da saúde, deixar essas situações aí que os homens ficam de ter medo, às vezes até algum preconceito em relação a cuidar da saúde. O mais importante é lembrar que, como você disse, os homens são criados para trabalhar, trazer o sustento para casa, isso mudou muito. Como eu gosto de falar para os meus pacientes, que se ele não se cuidar, ele vai morrer e a esposa dele vai arrumar um namorado mais novo. Isso aí é um grande fator motivador para os homens se cuidarem, né? Agradecer sua participação, parabéns pela ilustre explicação aí para nós todos e dizer que, como profissionais de saúde, não só atendendo a doença, mas também informar, orientar para prevenir, para dar uma melhor qualidade de vida para todos também. Lembrar que tudo importante na vida é a saúde também, com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Passar para você aí a palavra, alguma consideração? Obrigado, Marcos. Acho que você frisou bem os pontos, né? A gente usa o Novembro Azul como uma lembrança, mas a gente tem que cuidar do corpo e cuidar da saúde o ano todo, tá? Lembrando que, por mais que a gente está vivendo um momento de pandemia, a gente tem os cuidados específicos que a gente tem que tomar a todo momento, mas a gente não pode esquecer das outras doenças também, tá?
Então, não é porque está tendo pandemia que eu não vou no médico, não é porque está tendo pandemia que eu não vou me fazer meu rastreamento, não é por conta disso que eu vou faltar na minha consulta que está agendada, tá? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa conscientização. A gente já viveu isso um pouco no começo, para o meio do ano, de pessoas com medo de sair de casa, acabando evoluindo com agravo de saúde. Isso, do ponto de vista global, marcou bastante, tá? Então, morreu muita gente, muito mais do que deveria, por conta de outras doenças, por conta de medo, né? Então, cuidado a gente tem que ter, é claro, e mantendo essa ideia de manter o cuidado com a gente, com quem a gente ama ou com quem a gente convive, a gente tem que ter esse cuidado de uma forma global, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado à Santa Casa. A gente fica sempre à disposição para debater qualquer assunto relacionado à saúde que a gente possa ajudar. É um prazer. Muito obrigado, William. Obrigado aí à Santa Casa, em nome da diretoria aí, da Telma. E ficamos por aqui. Muito obrigado participação pessoal, das perguntas, todo mundo que nos assistiu, nos prestigiou. E até uma próxima, se Deus quiser. Boa tarde a todos. Um grande abraço. Boa tarde, um abraço.